Então, caros amigos e amigas, muito boa noite. Que a paz de Jesus permaneça conosco. Nós somos convidados a conversar brevemente essa noite sobre o tema de suicídio. Nós utilizamos como base fundamental dos nossos estudos a obra Suicídio, Falsa Solução, do médico psiquiatra Adílio de Cerqueira Filho do Mato Grosso. Quem vem abordar esse tema, nós já agradecemos a todas as oportunidades da conversa e principalmente pela instituição abordar o tema de suicídio nesse início de setembro, 1º de setembro, que nós entramos no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Por isso que nós trazemos essa imagem da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina, que um movimento mundial institucionalizou a cor amarela como cor símbolo do mês de prevenção ao suicídio, e dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então, tendo essa perspectiva, porque nós sabemos que a cor traz uma identidade, e quando nós temos uma identidade, instiga as pessoas a perguntarem o porquê disso. Desde 2014, mas principalmente 2015 e 2016, muitos locais no Brasil e no mundo tiveram a cor amarela. Temos o Cristo, né, nosso Redentor. Aqui em Porto Alegre, eu sei que eu estou perto da antiga casa do co-irmão, né? Mas o estádio Beira-Rio pintou amarelo. Até parecia que estava desencarnando, né? Mas ele está vivo ainda. Porque na verdade os nossos irmãos gremistas são muito indulgentes, né, gente? Porque se o Grêmio participasse da campanha do Setembro Amarelo, na verdade ele ia participar de 3 campanhas. Porque a cor natural da arena já é azul. Nós também estamos no Setembro Azul. O azul das Libras, de incentivo a Libras. Se colocasse o amarelo, ia estar participando também da campanha do Setembro Amarelo. E somando o verde, o azul com o amarelo dá verde. E nós também estamos no Setembro Verde, que é o mês que faz a simbolização, o incentivo à doação de órgãos. Então a torcida do Grêmio estaria participando de 3 campanhas, né? Então eles são muito humildes e deixaram só para nós isso. Mas brincando assim, para descontrair um pouquinho, a cor amarela traz uma simbologia. E por isso que nós também recomendamos que as casas espíritas trabalhem isso. Porque suicídio não é um caso de perturbação unicamente, é um caso de informação. É necessário conversar sobre isso nas casas espíritas. Por incrível que pareça, apesar de toda essa campanha bem difundida em diversos veículos de comunicação, ainda hoje nós vemos alguns irmãos, trabalhadores de casas espíritas, falarem que não se deve orar para suicida. Porque eles já estão relegados ao inferno, com aquela visão atávica de outras religiões, ou então que não deve orar porque senão atrai os espíritos. Então nós temos que refletir sobre isso, porque se nós queremos prevenir alguma coisa, prevenção você faz com o quê? Com informação. Como é que você previne a AIDS? Informando como é que se pega a AIDS e se pegar como é que se trata. Quer prevenir a Zika vírus? Quer prevenir a dengue? Sempre é com informação. Então com o suicídio não é diferente. É necessário informar para prevenir. Entretanto, algumas pesquisas mostram que tem que saber como falar. Não basta falar. Porque é um fenômeno chamado de mimetismo, que é um receio que muitos têm de que quando você fala, você está incentivando. Por exemplo, a história do Werther de Goethe, que um jovem sofre uma decepção amorosa e acaba suicidando-se. Percebeu que todos os jovens que estavam passando por algum conflito de relacionamento que liam aquela obra cometiam suicídio da mesma forma que o Werther. Quem lembra de Leo Tolstói quando fala da Ana Karenina? Ou então, mais modernamente, as bandas de rock como Nirvana, muitos fãs da banda estavam cometendo suicídio da mesma forma que o Kurt cometeu. Então, tem que falar, mas para não acontecer um incentivo, nós temos que saber como falar. E nós falamos que é tão importante essa instituição abordar esse tema, e a sugestão é a adesão à campanha, porque ocorreu certa feita na Sociedade Espírita na qual nós trabalhamos em Viamão, em Bezerra, lá do Santo de Viamão. Vou usar o pseudônimo do nosso companheiro como Seu José. O Seu José era palestrante e trabalhador das quintas-feiras à noite. E ele veio para o trabalho em determinado dia, só que não era o dia dele fazer a palestra. Ele sentou assim que nem o seu Celdo para acompanhar o trabalho. Faltando 5 minutos para iniciar a atividade, o dirigente da noite se aproxima a Seu Celdo. Seu José, o palestrante não veio hoje. O senhor não assume? O Seu José ficou meio assim, né? De surpresa, mas como bom trabalhador disse, não, faço sim. Qual é o tema?
E o dirigente disse: como é de improviso, o senhor escolhe, faça sentir à vontade. O senhor José resolveu falar sobre suicídio. Não é um tema que nós recomendamos fazer de improviso, mas ele sentiu a intuição, sentiu seguro e foi falar sobre suicídio. Na certeza de que ele não foi negligente, ele não foi irresponsável, imprevisto, né? Então ele confiou na espiritualidade que o iria amparar. Foi a melhor palestra que eu assisti do Sr. José Freire. Ele estava realmente inspirado, ele soltou o verbo, foi contagiante, esclarecedor e consolador. Qual não foi a surpresa quando no final do trabalho, um jovem que estava lá no fundo se levanta e vem conversar com o palestrante. A nossa casa espírita, no fundo da casa, que é aberto, dá para passar, né? Na época, tinha uma região arbórea, assim, um mato fechado. E o jovem, numa situação de profundo sofrimento, com um capote preto, sujo, mal cheiroso, com aspecto de dor, sabe, assim, dá muita compaixão em vê-lo. Ele se aproxima do palestrante e diz assim: eu estava indo nesse mato atrás da casa espírita dar um tiro na minha cabeça. Mas eu passei aqui na frente e vi Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. O que será que esses espíritas falam, hein? E resolvi entrar aqui para assistir. E eu ouvi a palestra do senhor. Eu acho que eu mudei de ideia. Ele abre o capote, tira o revólver calibre 38 e entrega na mão do palestrante. Uma placa na frente da casa espírita salvou uma vida. Daí eu pergunto, amigos, o que não faz um livro espírita? O que não faz uma web rádio espírita? O Clube do Livro da Federativa, que alcança 5.000 pessoas por mês, circulando pelo Rio Grande do Sul, até por Santa Catarina, trabalhando a psicosfera de cada ambiente, criando pontos luminosos espirituais. O que isso não gera? Quantas vidas um livro espírita não salva? Para a gente refletir, é necessário falar sobre o suicídio. Mas vamos lá. Nossa conversa vai se pautar principalmente na obra da Dona Ivone da Amaral Pereira. Esse estudo é feito sobre a obra Memórias do Suicida. Dona Ivone é considerado Chico Xavier de Saias, ali no Hospital Espírita, no grupo que nós participamos, o seu Celso também, é o grupo Ivone da Amaral Pereira. Ela psicografou a obra Memórias do Suicida quando em vida. Muito antes de Chico Xavier, ela já trazia conteúdos da espiritualidade. O livro ficou 30 anos na gaveta até o movimento espírita ter maturidade para lançá-lo. Muito amiga de Francisco Cândido Xavier, o Chico, trabalhou em reuniões mediúnicas com ele e conta que outras encarnações foi filha de Bezerra de Menezes, quando Bezerra também não era Bezerra, outras reencarnações em séculos passados. Então ela tem um vínculo com a espiritualidade muito profundo e obras belíssimas que incentivam a leitura. E uma delas é o Memórias do Suicida, que é a história contada por Camilo Castelo Branco, que usa o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho, um homem que foi um dos maiores literatos da língua portuguesa, ele era português, e um homem materialista do mundo. Ficou maduro, idoso, acabou tendo uma cegueira, achou que não valia a pena viver, passar por aquele sofrimento e dar um tiro na cabeça. Só que ele acorda do outro lado e viu que a vida continua, que ele só não, vamos dizer, ele não conseguiu resolver os problemas que ele achava que tinha, como acabou adquirindo mais problemas. E ele vem contar essa história no mundo espiritual, traduzido nessa obra. Vamos passar brevemente sobre as estatísticas do suicídio que a Organização Mundial da Saúde fala, né? 800 mil pessoas cometem suicídio por ano. É uma verdadeira epidemia de ordem mundial, um caso de saúde pública, nós já sabemos. Produzem-se mais mortes por suicídio do que a soma de homicídios, terrorismos e guerras. Então a gente vê todos os dias, né? Foram assassinados tanto em Porto Alegre, tanto em Viamão, tanto em São Paulo, em Rio de Janeiro. Se você somar todas as mortes por homicídio, junto com as mortes por terrorismo em Barcelona, na França, na Alemanha, na Inglaterra, entre outros, mais com o número de assassinatos em guerras, que hoje nós falamos da guerra da Síria unicamente, mas há ONGs que comentam que há mais de 75 conflitos armados hoje no mundo. 75 conflitos armados em guerra. Hoje nós sabemos de algumas só. Porque provavelmente tem uma indústria por trás disso que está lucrando muito, né? E muitas vezes nós incentivamos o porte de armas.
achando que está resolvendo o problema, mas na verdade está dando dinheiro para alguém, né? Se você somar homicídio, terrorismo e guerra, não dá o número de suicídios. A cada 40 segundos uma pessoa pratica, vamos arredondar para 30. Eu estou falando aproximadamente 10 minutos. Nesse período que eu estou falando, 20 pessoas no mundo se mataram. Como se nós todos aqui tivéssemos deixado de existir. 30 segundos, 2 por minuto, multiplica por 10, 20 pessoas. Nós vamos mais adiante. Existem 20 tentativas para cada ato consumado, então aqui nós quebramos um outro tabu, que é quem diga, né, quem quer se matar, se mata e não avisa. Mentira. Eles dão até 20 sinais mostrando, eu não quero fazer isso, eu quero viver, só que está pesado demais, eu não estou aguentando mais. Digo isso porque eu tenho um caso na família de suicídio e de tentativas. Nós não tínhamos conhecimento na época, mas analisando hoje você vê que eles deixaram vários sinais pedindo de socorro. Porque na verdade ninguém quer se matar. Há um instinto de conservação, uma das leis morais, terceira parte dos espíritos, que faz a manutenção da nossa vida. Só que está tão difícil para a pessoa que ela acha que se matando vai acabar com o problema, porque tem uma vida unicamente materialista, não tem a fé na vida futura, sabendo que você não tem espírito. Nenhum de nós tem espírito. Nós somos espírito, ocupando um corpo provisório. Por viver unicamente as coisas da matéria, sem auscultar ou aprofundar do espírito, nós ficamos transitando no mundo como verdadeiros zumbis. Nós deixamos de viver e conviver para sobreviver unicamente para a satisfação das necessidades biológicas. Então, se você tem um amigo, colega de trabalho, familiar, vizinho, colega de centro espírita, que está num estado depressivo, fala muito que não gostaria mais de viver, vontade de sumir, vinculado a algum problema de dependência química, ou até que faça muita piadinha, te atira da janela e te mata, então, brincando, sinal amarelo. Sinal amarelo. Quem sabe é hora de começar a procurar uma ajuda, conversar, dependendo da gravidade, procurar um psiquiatra, falar com a família, procurar o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Porque se essa ideia está transitando, por mais que seja de brincadeira, é porque ela existe. No momento de crise, de dor, que há um impulso, a caixa de Pandora abre e os demônios saem. Então, é necessário conversar sobre isso, porque há inúmeros fatores que podem levar alguém a suicidar-se. Cada ato de suicídio gera danos emocionais profundamente em torno de 6 pessoas. A gente fala sem apontar o dedo e condenar, mas o suicida, de certa forma, é um egoísta, né? Porque ele está com uma dor, ele quer resolver o problema dele, só que ele não pensa na dor que ele vai deixar para o familiar, para o colega de trabalho, para o amigo. Dessas pessoas que convivem mais profundamente com alguém que se suicida, geralmente sofrem tanto que não vão produzir o seu trabalho como costumam produzir, ou ter que fazer tratamento psiquiátrico, o nível emocional baixa. Então, em torno de 6 a 7 pessoas, até mais, sofrem danos emocionais, sociais e econômicos em torno de um ato de suicídio. E na Revista Espírita de 66, de outubro de 1866, Kardec nos diz que os suicídios multiplicando-se em proporções nunca vistas, até entre crianças, seria um dos sinais do final dos tempos, a grande transição planetária. Nós estamos vivendo essa profecia de Kardec. Porque hoje o número de suicídios entre crianças de 10, de 8, de 7 anos é altíssimo, principalmente no nosso estado. Daí a gente tem que pensar o que leva uma criança, a criança não é adulto que tem que pagar conta, que está com problemas profissionais, enfim, está com crise no casamento. Não, é criança. Os psicopedagogos falam que o trabalho sério da criança é brincar. O que ele leva a sério é brincadeira. Será que está tão difícil assim brincar no mundo hoje que as crianças não querem mais sobreviver? A reencarnação explica tudo isso. Por isso que o Espiritismo vem derramar a luz do esclarecimento e do consolo através dos seus 5 princípios fundamentais. Um convite para o estudo na Casa Espírita frequentemente. E as causas do suicídio são das mais diversas. Entretanto, é importante dizer que de cada 10 casos de suicídio, então se nós tivermos 1 milhão de casos, 900
mil poderiam ter sido evitados. 90% dos casos de suicídio, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, são preveníveis. Por quê? Dos casos que foram atestados, eu não vou ler tudo aqui, né? Percebeu-se que foi atestado o óbito como suicídio, né? 90% dos casos tinham algum diagnóstico de transtorno mental associado. Por exemplo, depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, síndrome de ansiedade, dependência química. Dependência química, amigos, é doença. Desculpem a expressão, mas vou falar uma palavra bem popular, porque as palavras com o tempo perdem a força e a gente fica meio que no ar, né? Então eu vou usar, mas não é para ser chulo. Tá? Alcoólatra não é vagabundo. É uma pessoa que está enferma. Ele precisa de que? De ajuda e de tratamento, não de mais pessoas batendo nele. A pessoa está atolada de lama até aqui. Em vez de você estender a mão para puxar, você está pisando em cima mais. Álcool em mundo de regeneração para recreação não vai existir. Não há níveis seguros para o consumo de álcool em nenhuma hipótese. Ah, mas Jesus transformou água em vinho. É desculpa para satisfação do desejo pessoal. Sugestão de leitura na Gênesis de Kardec fala sobre as bodas de Caná. O álcool deprime o sistema nervoso. Se a depressão é o principal entre todos os casos de transtorno de suicídio, com álcool nós estamos estimulando a aumentar a depressão. Sem falar em obsessão, sem falar que os principais causas de violência na mulher estão ligados ao álcool, ele é a porta para as outras drogas, brigas, acidentes de trânsito, violência e assassinatos. Ah, mas o álcool é ruim? Se Deus criou, ele tem alguma utilidade, não para recreação. Ah, mas ele é vasodilatador. Antigamente tinha, hoje tem medicação que substitui, não precisa usar álcool. Não precisa. Qual é a grande questão? Por que é prevenível 90% dos casos? E aqui quando eu falo isso, gente, não estou apontando para ninguém. Quando a gente aponta o dedo, né? É um para a pessoa, três para nós e um para Deus, que é quem julga. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos nós temos um passado, né? Só que Jesus diz, agora vai e não peques mais. Então é tentar que se esforçar para ter hábitos saudáveis de acordo com a lei de Deus. Por quê, amigos? Transtorno mental a gente trata. Dá para tratar. Provavelmente seja a primeira encarnação de muitos de nós aqui que a gente reencarna num mundo em que tem antidepressivo. As pessoas antes tinham baixa qualidade de vida porque não tinha tratamento para depressão. Vê na Grécia, fala da melancolia dos gregos, né? Aquele estado profundo, porque depressão é diferente de estado depressivo. Quando o Inter perdeu 5-1 no Grenal esses dias, 5-0, eu fiquei em estado depressivo. Mas depois passa. A depressão é o que? É um estado instalado com uma certa duração. É um transtorno bioquímico do cérebro. É biológico e também psicológico. Para nós sabemos, em muitos casos, vinculação espiritual também. Só que isso nós tratamos. Hoje nós conseguimos o que? Estabilizar. Por exemplo, em muitos casos de dependente químico, por exemplo, a pessoa está com uma associação de dependente de um transtorno mental. Daí ele vai para a clínica de reabilitação, o médico bate o olho nele, é bipolar. Dá a medicação, ajuda a equilibrar a bioquímica do cérebro, e aquela fissura da droga acaba o quê? Diminuindo. Porque a medicação está estabilizando aquele transtorno mental que ele tinha. Daí ele sai da clínica, através de inúmeros tratamentos, psicoterapia, grupos de ajuda e tal, achando que está legal, estou curado. Ilusão, né? Não pode parar de tomar medicação por conta. Daí ele para de tomar por conta, vem um efeito rebote, o tom é muito mais grave, que nós chamamos de comorbidade. Não é a queda da comorbidade, mas a comorbidade é uma doença mental, um transtorno mental associado. Então, em muitos casos desses, que ajuda a pessoa a se estabilizar o humor, é necessária a medicação.
Tanto que nós temos na Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul e do Brasil inúmeros psiquiatras falando disso. Joana de Ângeles Espírito fala isso, através do Divaldo. Então, quando nós falamos de transtornos mentais em geral, nós podemos falar de 3 tratamentos principais, concomitantes, juntos, em ação. Em muitos casos é o antidepressivo, é a utilização. Chega a casos que é necessário tomar, mas tu é espírita, tu foi presidente de casa espírita, como é que tu toma medicação? Sim, sou ser humano. Como você tem dor de barriga, você tem transtorno emocional também. Porque nós vivemos num mundo condicionados a ser materialista, a ser egoísta, a ser individualista. Acaba adoecendo. Até você conseguir se adequar, desenvolver uma atividade mais espiritual, é natural ter momentos de conflitos emocionais. E ter que tomar medicação, sim. Quando já não nasce uma patologia desde o berço. Teve uma vez, gente, só para contar rapidinho, eu conto muitas histórias, né? Estava na casa espírita, uma atividade mais à frente do trabalho, e eu acordei de noite com uma dor no coração, uma dor no peito muito forte, sintomas de infarto. 30 anos de idade eu tenho, de infarto. Dizem que infarto na juventude é morte, né? Daí eu fui para o hospital, pronto, né? Já orando, já. O médico chega, eu apavorado, não conseguia respirar, aquela dor no peito assim, sabe? Ele botou o estetoscópio, né? Ouvia os batimentos, e eu... colocou a oxigenação no dedo para ver, viu a pupila, verificou a pressão. Eu olhei para ele: doutor, quantos minutos me restam, doutor? Quantos minutos? Ele me olhou e disse: meu filho, médico muito espiritualizado, ele: meu filho, por que tu não te acalma? Só tem uma crise de ansiedade. Está no mecânico, está na ansiedade. Daqui a pouco estoura uma síndrome do pânico e instala a depressão ansiosa. Ele disse: eu vou te dar uma medicação só para te dormir bem. Receitou, mas foi um santo remédio. Passou aquele afã, com orientação médica, a gente para tomar medicação e está aqui de novo. Mas é não achar que você é o super-herói, porque daí a queda é brava. A queda é brava. Só que tem um outro tratamento que é importante falar, que é a psicoterapia. Porque a medicação, em regra geral, de uma forma genérica, né, ela vai tocar muito mais no campo dos efeitos. Ajuda na causa também. Mas ela vai ficar muito no campo que é da contenção. Mas é necessário também refletir a causa daquele problema, o que está te gerando ansiedade, por exemplo. E tentar, depois que identificá-la, criar hábitos que ela não vai te afetar. Saber o que é domar a ansiedade. Vou contar um caso. Eu gosto muito de pastel de queijo. Sabe pastelzinho de queijo? Aqueles de rodoviária, assim? Eu adoro. E eu trabalhava em farmácia um tempo. Não estou fazendo autobiografia aqui, gente. Isso aqui, como é um caso que nos coloca na condição de aprendiz e pode ilustrar, a gente traz ela, tá? Mas não é autopromoção. A gente não usaria microfone espírita para isso. Certo? Daí eu saí da farmácia para fazer plantão nos domingos, até 10 horas da noite. Daí eu saí do serviço para chegar em casa só para fazer higiene e descansar. Eu já fazia um lanche mais reforçado e ia dormir. Cheguei em casa, cansado, já alimentado. Meus familiares fizeram uma bandeja de pastéis de queijo, dourados, crocantes e cheirosos. O estômago já mandou a mensagem para o cérebro, né? Não precisa. Já está satisfeito? Não precisa. Mas o Guilherme pensa: só vou comer um para não fazer desfeita, né? O auto-boicote. Ele falou: eu comer um pastel. Daí o estômago mandou para o cérebro: chega. Eu vou pegar mais outro. No final da noite o Guilherme tinha comido 8 pastéis. E ainda por cima, isso meia-noite quase, já, desculpa a expressão, empanturrado, pega uma xícara de café preto e... Como é que vocês acham que foi a noite do Guilherme? Leve. Eu acho que até fui para nosso lar, gente, desdobrado. Só para as pessoas ficarem atendidas, né? Foi horrível. Gastrite, azia, sei lá como é que é o nome disso. Me acordei no outro dia de manhã mal. Primeira coisa, pegar um estomazil, um antiácido, tomar, e o sintoma
aliviou. De forma grosseira. Tá? Uma analogia para falar do efeito. De forma grosseira, não é bem isso? O Estomazil funciona como a medicação antidepressiva. De forma grosseira, gente, tá? Vai atuar o quê? Vai ajudar a estabilizar o corpo. A necessidade que ele estava. Só que se eu não atacar a causa, entender qual é essa ansiedade que eu tenho, que eu não consigo controlar e não comer o pastel de queijo, no outro final de semana eu não vou comer 8 pastéis, eu vou comer 10. E vou viver na segunda-feira tomando Estomazil. É que nem vir na casa espírita, né? Todo dia vem uma passe. Vira o Papa Passe, né? Passe. Achando que passe é hóstia. Tem que ir, tem que tomar. Daí você lê no Missionários da Luz que fala sobre o caso de 10ª vez. Com o mesmo problema. Leia Missionários da Luz. Isso. Chico Xavier como Espírito da Luz. Por que, gente? A gente não ataca a causa. O que está me levando a adoecer? Se não é a resposta dessa vida, é em outra. Mas é que o Espiritismo, amigos, ele não veio curar corpos. Unicamente. Isso é um meio, mas não é a finalidade. O Espiritismo é uma doutrina voltada para a educação. Quando a gente fala em evangelização, é educação de espíritos encarnados e desencarnados. Nós adoecemos porque nós não vivemos dentro das leis de Deus e trazemos isso também de vidas passadas. Allan Kardec diz que educação, no Livro dos Espíritos, é o conjunto de hábitos adquiridos. Se eu não tenho bons hábitos alimentares, eu tenho uma má educação alimentar. Então eu tenho que me reestruturar, criar hábitos mais saudáveis para a minha educação. Então quando a gente fala o Evangelho de Jesus, é o que? É a educação espiritual para nós vivermos de acordo com as leis de Deus. Criar hábitos saudáveis espiritualmente que vão refletir no nosso mundo físico. Autoconhecimento é o que os Espíritos falam na questão 919 dos Espíritos. É o meio mais eficaz de você evoluir e resistir à atração do mal. Se autoconhecendo. Ah, Guilherme, então eu não posso tomar passe? Venha muito passe. Porque nós estamos aí num processo de educação e despendemos muita energia em coisas que não deve. Não estou dizendo isso, tem que procurar passe, tudo isso. Mas além de tomar o passe, é tentar refletir o que eu tenho que modificar interiormente. Qual é o meu hábito que eu estou tendo que está me conduzindo a esse sofrimento? É olhar para si. É ler o Evangelho e pensar o que está refletindo aqui dentro do meu coração. Não para o outro, para você. Certo? E desse tríplice aspecto, vamos dizer assim, de tratamento, um deles também é o atendimento espiritual. Vamos falar o que? De espiritualidade. Vigilância e oração, que é o passe, o atendimento fraterno, o hábito da oração. Mas Jesus diz vigiai e orai. Não é orar e vigiai, é vigiai e orai. Anda no mundo vigilante. Se vier a tentação ou o desafio, ora e peça força. Se vier a tentação do suicídio, crie o hábito da oração também. Procure um psiquiatra, psicólogo, amigo, CVV, o centro espírita. Mas também busca você desenvolver o que? Imunidade espiritual. Por quê, amigos? Vou contar outro caso. Me formei com 17 anos na escola, na Viamão, na frente, a escola na frente da RS 040. Que era para a praia, um alto fluxo de carros em alta velocidade, com um canteiro no meio dividindo as duas faixas. Saí da escola, peguei o boletim, aprovado. Encerrei o ciclo escolar, vamos iniciar uma nova etapa, feliz, faceiro. Feliz, estava bem. Fui atravessar a rua, cheguei no canteiro do meio, para atravessar para o outro lado. Quando eu estava no cordão da calçada, é como se um pensamento viesse sobre o meu assim. E disse, por que tu não pula? Pula na frente do carro. Tua vida vai ser dolorida. Pula. Tu não vai sentir nada. Ainda bem que mamãe me levou na evangelização desde pequeno, né? A gente aprendeu a se defender um pouco. Deu, opa, esse pensamento não é meu. Porque eu não quero me matar, eu tô bem. Eu não sou bipolar esquizofrênico, até onde eu saio. Não deve ser o Guilherme. Eu dei um passo para trás ali, fiquei mais à vontade, um pouco mais distante, e fiz uma oração ao meio-dia na 040. Pedindo, meu Pai, me dá força para não atender esse convite.
Se há algum irmão, por um acaso, que eu tenha feito mal para ele em vida passada, eu peço desculpa, eu não tenho o conhecimento que eu tenho hoje. Que a gente possa fazer as pazes e recomeçar agora. Que ele possa se encaminhar ao centro espírita e buscar entendimento. E aquilo foi passando, passando, passando. E nós atravessamos a faixa em segurança. Pergunta: quantas pessoas não têm esse conhecimento e naquela hora pulariam? Uma pessoa que puxa um revólver para assassinar o outro, dificilmente ele puxa aquele gatilho sozinho. Da mesma forma que, se você quiser parar de fumar, você pode pedir auxílio para os amigos espirituais. Ele vem ao teu encalço, vem te ajudar a mandar bons fluidos, te orientar, auxiliar contra os obsessores. Mas nenhum espírito superior vai tirar o cigarro do teu dedo. Quem tem que soltar é você. Cada um carrega a sua cruz. Nós temos o Sirineu, que ajuda a carregar para não ficar tão pesado. Mas o mérito é nosso. Daí nós temos que pensar nisso. Quais são os tipos de espírito que nós estamos atraindo para a nossa companhia? A gente coloca secoriço para ninguém entrar na nossa casa. Põe grade, alarme, cachorro, câmera. Para os encarnados não entrar. Mas os desencarnados? Quando você está vendo uma música de baixo calão, está assistindo um filme erótico, filme pornográfico, quais são os tipos de espírito que está com você? Quando você está fazendo fofoca do vizinho, quais são os tipos de espírito que nós estamos trazendo para a volta? O Evangelho do Lar e o hábito de oração ajuda a criar as proteções espirituais. Para refletir, gente, volto a dizer, aquele que nunca pecou que atire a primeira pedra. Nós vamos finalizando. As consequências do suicídio são das mais diversas. Entretanto, os espíritos dizem que um ponto em comum em todos eles é o que? É o desapontamento. Então a gente tem que criar, desmistificar aquela coisa, né? Que todo mundo... É uma transgressão da lei das mais graves do suicídio. É. Mas o principal sintoma daquele que se suicida, a sensação espiritual, é o desapontamento. Porque ele achava que ele ia acabar com o problema, viu que a vida continua, que o problema na verdade não acaba e aumentou, e que vai ser necessário recomeçar uma etapa mais longa para poder chegar no ponto onde ele parou. Mas ninguém está relegado a ficar sofrendo no purgatório o resto da vida. Quando nós falamos às vezes em vários suicidas de umbral, gente, o umbral é bom. Nosso lar está no umbral, cidade espiritual, na periferia do umbral. Tem a parte mais densa que não é muito bom. Tem a parte mais profunda ainda que ali é complicadinho. Mas não é tão bom. Porque tem um monte de amigo nosso lá. Quando chegar no umbral, tu vai te sentir em casa caso você chegue. Um monte de amigo. E por mais que a gente chegue no umbral, eu falava isso quando a mãe era pequena. Mãe, se desencarnar e for para o umbral, que eu vi a novela Viagem, Alexandre, né? Se eu for para lá, o que eu vou fazer? Ela bem serena. Meu filho, ora. E começa a ajudar aqueles irmãos que estão mais sofrendo que tu. Trabalha no bem. Vai trabalhar. Como a gente faz na terra. É não querer ficar lá para achar que é bom, né? Não é isso que eu estou dizendo. Mas é saber que ali também é uma bênção. Por quê, amigos? Dona Ivone vai dizer, o Espírito Caminho Castelo Branco, né? Que o Vale dos Suicidas, de certa forma, ele é o início do tratamento para o Espírito. Porque quando você reencarna com determinada quantidade de fluido vital, que é o que dá vida orgânica para a matéria, né? Assim como o computador. O computador é o nosso corpo. A energia elétrica que faz ele funcionar, entre aspas, né? Seria o fluido vital. Não é espírito, é energia. É uma derivação do fluido cósmico universal. Quando a máquina estraga que o fluido não consegue mais passar pelo corpo, há a morte do corpo físico. E o fluido então se desliga e vai voltar para o lugar de origem dele. Então quando você reencarna, você vem com uma dose, um combustível, um tanque de combustível para viver a sua etapa. Tem vezes que a gente se desgasta muito e vem na casa espírita mal passe. Na alimentação, o hábito da oração, exercício físico, é movimentação fluídica.
Tem pessoas que têm mais, outras menos. O passe o quê? No passe o médium está doando o seu fluido junto com os espíritos. Eu não gosto muito que dizem, né? Não, quando é o passe é só dos espíritos, nós só somos um canal. Da onde que tiram isso? Está lá no Evangelho. Os espíritos vêm potencializar o que você tem. Senão você é um fantoche, está ali só que assim, é um fantoche. Você doa energia também. E os espíritos veem aquilo que você tem de bom e vêm o que? Potencializar. Então todos nós doamos energia. Quando você olha para alguém, você está direcionando boas energias. O mal olhado é o quê? A gente não usa essa expressão no meio espírita, né? Mas identificando no meio popular, o mal olhado é doação de fluidos, só que a química que se movimenta pelos sentimentos das pessoas, ela está o quê? Negativa. Daí gera desconforto, mal-estar. Só que quando você vive, então, o Guilherme reencarna, né? Os mentores espirituais dizem, você tem que viver 80 anos, aproximados. Né? Pode criar uma moratória e viver até 120. Daí chega aos 40, o Guilherme resolve suicidar-se. Só que está impregnado ao perispírito por afinidades especiais à grande boa natureza, 80 anos de combustível de energia. Depois que desencarnou, para onde é que vai os outros 40? Então, quando vai para os vales dos suicidas, é o início da desintoxicação dos fluidos mais densos. É o purgatório, o que está se desfazendo daquilo. É como você vê um dependente químico, quando ele está na fissura da droga, os 21 dias, é só contenção, gente, para depois pensar na terapia. Por isso que no Vale dos Suicidas, no livro, os mentores chegam, a gente fica assim, mas por que eles não carregam todo mundo? Eles estão pedindo ajuda. Eles escolhem um, escolhem outro, porque é aqueles que já começaram a o quê? Eliminar os fluidos mais grosseiros e tem condição de continuar o tratamento em outra situação. Então, gente, tem que desmistificar. Claro que ninguém gosta de ficar no Vale do Suicídio, né? Mas é pensar, ali iniciou o tratamento. É ver com o olho que Deus é misericordioso, Deus não é vingativo. Nós vamos ter o quê? Aquela frase unificada, né? Você é o resultado das suas escolhas. Pisamos na bola. Temos que corrigir a rota, é sofrido, sim. Mas há tempo de recomeçar. Suicídio não, gente. É atraso para o espírito. Mas se tem um parente que nem eu que suicidou-se, não dá para puxar o cabelo, meu Deus do céu, onde é que ele está agora? Ele está sofrendo horrores. Calma, que tem espíritos auxiliando eles também. É um dos maiores crimes contra a vida, o suicídio, como o aborto e a eutanásia, entre outros. Mas sempre há tempo de quê? Recomeçar. Chegaram para mim uma vez, meu Guilherme, eu fiz um aborto, o que vai ser de mim? Vamos tentar ajudar as crianças. Lembramos de Paulo de Tarso. Paulo foi assassino. Paulo matou Estevão, que foi um anjo. A pedrada. Entre outros. Se converteu ao cristianismo e desencarnou e foi recebido por Jesus. Aqui é para dizer que ele defende pena de morte, né? Para ladrão, para criminoso. Paulo é o maior exemplo de que a pena de morte, gente, é um absurdo. Tu vai matar o que se o espírito é imortal? Vai matar corpo? Ah, mas então eu posso matar que eu ver Jesus? Não é bem assim. Paulo se arrependeu e se esforçou para resgatar em vida a falta dele. E ó, trabalhou. Não ficou aquela coisa, sabe? Ah, meu Deus, tira a culpa, gente. A culpa é a pior coisa na tua vida. Culpa e desculpa. Porque a culpa tu fica, o que vai ser de mim? Eu não devia ter feito, tá. Você quer tirar a responsabilidade. Deve acabar criando depressão. É uma coisa assim. Ou então começa a justificar. Eu só fiz isso por causa daquilo ou por causa daquilo. Assuma a responsabilidade. Errei. E a partir de agora eu não vou errar mais. Eu vou me esforçar para não errar mais e ressarcir o débito. Paulo é exemplo disso. Paulo matava cristão, viu Jesus. Apareceu para ele. Paulo não ficou, puxa vida. E agora? Jesus, me desculpa, Jesus. Me desculpa, eu não queria matar Estevão. Ele não ficou fazendo isso. E nem ficou se justificando. Mas, mestre, só um pouquinho. Eu esperava, porque eu sou judeu, eu esperava que tu ia vir um rei
Tu nasceu uma manjedoura, a rateada, tipo, faltou comunicação aí. Paulo perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Você errou? Pergunte-se agora: Senhor, o que tu quer que eu faça? O que eu posso fazer para resgatar aquele mal? E vai trabalhar no bem. Vai trabalhar. Vai ajudar as crianças que não têm mães e não têm pães. Vai se doar, vai amar. Reconheça que o seu ser humano e erra também. Ame-se, perdoe-se, viva. Estamos aqui para isso. Há também o caso do suicídio indireto, né, que os espíritos falam, não é só extinção momentânea, mas tudo que você faz inconscientemente. Há também uma aniquilação. André Luiz, espírito, no livro Nosso Lar é narrado, né, ele abusou da bebida. Até os espíritos dizem, aquela bebida sem que a gente não dá muita importância, né, bebida social. Fala disso no livro, capítulo 3º ou 4º do Nosso Lar. Fala do excesso de alimentação e que ele traiu a esposa. Daí ele contraiu sífilis naquela época, teve uma infecção nos intestinos que virou um câncer e desencarnou. Chegou no mundo espiritual, considerado como um suicida. Daí vai chegar, mas Guilherme, eu fui fumante, ou abusei, quer dizer então que eu vou chegar no nosso lar como suicida? Não necessariamente. Por quê? Depois ele fala na obra, as células têm recursos infinitesimais de poder se restaurar. A gente só não pode abusar até que chegar uma hora que estourou, né? Mas sempre há tempo de recomeçar. Tanto que Pedro vai dizer, né? Um ato de amor encobre uma multidão de erros. Então recomece agora e faça um novo fim. Não fica pensando, meu Deus, eu tinha 17 anos e eu experimentei cocaína, agora eu vou para o umbral. Eu assassinei uma pessoa, então eu estou renegado ao inferno. Vai ter que resgatar a falta, que é grave. Mas pode resgatar em vida, gente. É montar no cavalo e não descer mais. Jesus não desceu da cruz. Vai até o fim. Está no caminho reto, nada te segura mais. O auxílio mediúnico nas casas espíritas ajuda os espíritos sofredores também no suicídio, né? A se recuperarem, se refazerem, se prepararem para reencarnar. A reencarnação é terapia para muitos espíritos. Por exemplo, se nós falamos do desarranjo perispiritual, né? Os espíritos guardam as marcas do suicídio. Imagina como é que fica o perispírito de um homem-bomba. Então a reencarnação nesses casos, como diz na obra Memórias de um Suicida, é a única terapêutica para o espírito. É uma encarnação que é para escoar o desarranjo espiritual e ter o realinhamento. Não quer dizer que toda pessoa que tem deficiência física seja suicida, não é isso. Porque há muitos espíritos que reencarnam pedindo uma dura provação para testemunharem a sua fé e ser exemplo para os outros, mostrando que é possível superar os problemas físicos. Às vezes o pessoal fala que um paralítico porque foi suicídio em outra vida. Da onde isso? Não necessariamente. Pode ser um espírito de luz pedindo uma reencarnação probatória. De luz relativa, né? Francisco de Assis, que foi a segunda maior expressão de amor que passou pela Terra, ficou cego. Depois de Jesus, Francisco foi o que mais sublimou o amor. Ele tinha débito para resgatar de outras vidas passadas? Não. O que era aquilo? Testemunho de fé. E mostrar para nós que se você ficar cego, também tem chance de superar. Porque Francisco conseguiu, você pode conseguir também. Senão Deus é injusto fazer ele melhor que nós. E por fim, gente, para encerrar nossa conversa, para ver como Deus realmente é misericordioso, um Pai de amor, não de vingança e de punição, quando os mentores, aqui são os espíritos superiores, tá? Estão vindo até as regiões do sofrimento no mundo espiritual, resgatar os espíritos em sofrimento, diz que eles levam uma flâmula, uma bandeira, com o nome de Legião dos Servos de Maria. Por quê?
na obra Memórias do Suicida, aparece um diálogo de Jesus com um dos seus prepósitos diretos e diz: entreguei-os, os suicidas, espíritos suicidas, de há muito à direção de minha mãe, porque só a inspiração maternal será bastante caridosa para erguê-los para Deus. Quando Maria de Nazaré desencarnou na última encarnação dela como mãe de Jesus, logo que ela deixa os cristais que prendiam ao corpo físico e seu espírito ganha imortalidade, Jesus diz para ela: mãe, é da vontade de meu Pai que em meu reino tu sejas a rainha. Está no livro Boa Nova. Maria de Nazaré, espírito, foi destacada por Jesus para cuidar dos suicidas. O espírito responsável por cuidar dos suicidas é a mãe de Jesus. Isso me consola tanto, gente, que se eu penso que meu parente está desencarnado, ele está em reajuste, tá? Está colhendo o que ele plantou, tá? Mas tem uma baita de uma enfermeira cuidando dele, que é Maria, através dos seus propósitos. Tu acha que está abandonado? Bom gauchês, né? Que baita enfermeira. E aqui, para a gente encerrar, há um retrato de Chico Xavier, que ele perguntou para Emmanuel como é que era a figura de Maria de Nazaré no mundo espiritual. E o Emmanuel foi trazendo informações, o Chico foi trazendo um retrato falado, e o senhor de São Paulo, que fazia o retrato depois de 12 encontros, desenhou essa figura. É assim que Maria de Nazaré se apresenta no mundo espiritual. Então, amigos, nos momentos de dor, de sofrimento, que a gente acha que não tem solução, vamos lembrar que o suicídio não é a solução. Vamos silenciar e orar para esses bons espíritos, para Maria também, pedindo força, pedindo amparo, e que possa auxiliar esses espíritos em sofrimento a se reencontrarem para Deus. Porque, como nos diz o próprio Chico Xavier, apesar de ninguém poder voltar no tempo e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. Sempre há tempo de recomeçar. Nós somos imortais, não devemos negligenciar o tempo, mas sempre há tempo de recomeçar. Que essa noite seja um recomeço para muitos de vocês, como está sendo para nós. Muito obrigado e até o próximo encontro.